Pronto, iniciei a gravação. Pessoal, muitíssimo bom dia. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui ao vivo comigo. Peço agora, mais uma vez, desculpa pelo pequeno atraso no início da nossa aula, certo? Mas, para aqueles que estão vendo essa aula gravada, não importa o dia ou o horário, hoje nós trataremos sobre os princípios do processo do trabalho. Do processo do trabalho, não, né, gente? Os princípios do direito do trabalho. A cabeça da professora fica assim, fica embolada, né? Um dia aula de uma coisa, outro dia aula de outra coisa, a gente fica assim. E na presencial, a cabeça parece que organiza melhor nos assuntos. Aqui na online, vez ou outra eu dou uma misturada sem saber as minhas aulas do dia. Mas vamos que vamos. Na aula passada, nós vimos, né, todo o início histórico do direito do trabalho, a origem do trabalho, a origem do direito do trabalho, essa origem do direito no trabalho do Brasil, com a organização da justiça do trabalho, com a consolidação, né, das leis trabalhistas. Aí nós estudamos também as fontes do direito do trabalho e hoje a gente segue nesse estudo da parte geral, da introdução, estudando os princípios. E na próxima aula a gente começa a estudar o contrato de trabalho propriamente dito, com os sujeitos dessa relação, tá? Mas a gente não pode seguir em frente sem falar de princípios. Não existe um estudo de uma disciplina sem passar antes pelos princípios dessa disciplina, porque são os princípios que vão dar a orientação, que vão dar o norte, né? Que vão dizer ali que caminho seguir. Eles vão servir eles vão servir para informar, eles vão servir para normatizar, eles vão servir de fundamento. Então, os princípios estão presentes em todas as disciplinas e vão nos ajudar a interpretar e aplicar o direito material ao caso concreto, a compreender a razão, o porquê de determinadas coisas dentro da disciplina. Por essa razão, a gente não pode iniciar um estudo sem estudar esses princípios relacionados ao direito do trabalho, aplicados ao direito do trabalho. Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Respondam aí no chat para mim se vocês estão olhando esses slides, por favor. Respondam aí para mim. Então, gente, enquanto vocês respondem se estão olhando ou não esses slides, sim, Paula respondeu, obrigada. Então, a gente precisa começar aqui desse comecinho de princípios e entender que os princípios, eles são essa coerência interna dentro do ordenamento jurídico, porque eles vão orientar toda uma organização do judiciário. E existe os princípios constitucionais e os princípios próprios de cada disciplina. A gente vive em um momento agora da nossa história, né, do nosso momento do direito, em que há uma tendência da constitucionalização de todas as disciplinas. E aí os princípios, lá no título 1, eles ganham caráter de norma constitucional. No título 1 da Constituição Federal, os princípios ganham um caráter de norma constitucional, certo? Então, esses princípios fundamentais que estão na Constituição Federal, eles são considerados normas primárias do nosso sistema. Esses princípios, eles são tão importantes que do working, que vocês com certeza devem ter lido alguma coisa dele, estudado, lá no momento de introdução, né, TGP, Introdução ao Estudo do Direito, o Dworkin, ele propõe que a norma, ela precisa ser vista como um conjunto de regras e princípios. Então, ele iguala a importância dos princípios às normas. Um detalhe importante a respeito desses princípios é que um princípio não revoga o outro princípio. Então, dependendo do caso concreto, nós vamos fazer as análises dos princípios de forma que eles se harmonizem.
Eu não vou dizer que um princípio é válido e o outro não. Eu preciso fazer uma interpretação dos princípios de forma harmoniosa, levando em consideração o caso concreto e tomando como base ali aqueles princípios orientadores. E como eu disse, nós vivemos um momento de constitucionalização do direito. Então, todas as disciplinas, elas começaram a ter uma visão de estarem conforme e baseadas na Constituição Federal. Não existe mais um estudo isolado das disciplinas, né? Não existe mais o direito do trabalho por si só. Hoje, a gente estuda isso e de forma mais veemente o direito do trabalho e pega os fundamentos constitucionais, certo? E esses fundamentos constitucionais, esses princípios também estão lá na Constituição, no artigo 7º, como a gente vai ver já já. Esses princípios, como fonte normativa, como fonte do direito do trabalho, eles têm uma tríplice função. Os princípios, eles possuem função informativa, função interpretativa e função normativa. O que vai ser essa função informativa? A função informativa, ela é destinada principalmente ao legislador e vai inspirar a atividade de criação de novas leis. Ele inspira a atividade legislativa para criar novas leis que sejam harmoniosas com os princípios que regem aquela disciplina. Então, função informativa é destinada ao legislador e serve para informar, inspirar a criação de novas leis, a atividade legislativa. A função interpretativa é destinada principalmente ao aplicador do direito, às partes, aos advogados, aos juízes, porque eles vão auxiliar na compreensão dos significados e sentidos das normas, das regras, das leis propriamente ditas. Então, na função interpretativa, os princípios auxiliam na aplicação, na compreensão e aplicação da norma jurídica. E já na sua função normativa, os princípios também são destinados principalmente aos aplicadores do direito, às partes, aos juízes, aos advogados, e vai ser utilizado essa função normativa, né? Essa função normativa quando a gente tiver uma lacuna legal e eu utilizar o princípio para basear a solução de um caso concreto. Então, a função normativa, ele decorre dessa constatação de que os princípios, eles podem ser utilizados como uma fonte direta para a resolução do caso concreto. Quando houver uma lacuna legal, eu posso resolver baseada em princípios. É a função normativa, tá? Então, nós temos aqui 3 funções. Função... Deixa eu interromper rapidinho para a gente voltar aqui. Então, nós vemos aqui, gente, que os princípios, eles vão ter 3 funções que são primordiais e essenciais. Função informativa, essa é basicamente para o legislador que está criando a lei, e a função interpretativa e função normativa, essas são utilizadas por todos os aplicadores do direito. Essas 3 funções, elas são essenciais para a resolução do caso concreto. E em nossa disciplina Direito do Trabalho, vocês verão, e hoje mesmo eu já devo colocar uma decisão para vocês lerem e analisarem, que os princípios, eles são amplamente utilizados no momento da solução dos casos concretos, principalmente porque não existem, o rol de leis trabalhistas não abrange absolutamente todas as situações. Na verdade, nenhuma lei consegue ali abranger, né, todas as situações possíveis. E os juízes,
inúmeras vezes se socorrem aos princípios para fundamentar as suas decisões. Então, nós temos aí uma tríplice função que dá a importância a esse nosso estudo, porque eles são amplamente utilizados na função informativa, na função interpretativa e na função normativa. Certo? Tranquilo? Podem me seguir? Vamos começar agora a estudar os princípios propriamente ditos. E vocês verão aqui, eu já antecipo, dependendo da doutrina que vocês estão estudando, vocês verão diversos princípios classificados de maneiras diferentes. Vocês vão ver que tem livros que dividem em princípios constitucionais, princípios civis aplicados ao direito do trabalho, princípios próprios do direito do trabalho. Dentro de princípios constitucionais, alguns doutrinadores colocam, alguns outros não. Então, isso vai muito de doutrinador para doutrinador. O que eu fiz aqui para a gente foi, peguei os 3 doutrinadores que eu baseio principalmente as nossas aulas, que eu mais gosto, peguei aqueles princípios que são comuns, que todos eles citam, e os princípios que sempre caem nas provas de OAB e concurso, para a gente focar no estudo deles. Até porque depois que vocês compreenderem esses princípios aqui, qualquer outro princípio fica quase que você consegue compreender somente pelo nome, se você entender este fundamento aqui desses princípios que a gente vai estudar. Então, fiquem livres para estudar a doutrina que vocês tiverem, mas a título de prova, obviamente, eu vou cobrar desses princípios que eu vou citar aqui no slide, que já não são poucos, né? Nós vamos estudar muitos princípios, porque todos são bem recorrentes em provas, tá bom? E a divisão que eu fiz, que é a divisão mais comum, eu fiz uma divisão de princípios constitucionais, que são aqueles que estão fundamentados na Constituição Federal, e eu fiz princípios próprios do direito do trabalho. Essa é a principal divisão dos princípios, né, pela maioria dos doutrinadores. Então, esses princípios constitucionais fundamentais, ou princípios gerais do direito do trabalho, eles estão previstos lá na Constituição Federal. E o primeiro deles, um princípio basilar, que vocês com certeza também já estudaram, é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Esse princípio, ele é muito importante, porque antes de qualquer pessoa ser trabalhador ou trabalhadora, essa pessoa é pessoa humana, é um ser humano que precisa de dignidade. E o trabalho, ele ganhou essa característica, né? Nós vimos na aula passada que a origem do trabalho, ele tem uma origem de pena, né? De penalidade, de ruim, de trabalho escravo. Essa é a origem da palavra trabalho, como a gente tem hoje. E ela evoluiu ao longo da história, até um ponto em que um trabalho hoje é visto como uma forma de dignificar a pessoa humana. Ganhou uma característica de direito personalíssimo, faz parte do que o homem é, o trabalho que ele desenvolve. Então, o trabalho, ele dignifica o homem, independente da sua atividade. Então, faz parte da essência do homem. Então, o direito do trabalho, a relação de trabalho, ela precisa ser regida partindo da ideia de proporcionar dignidade para o trabalhador. É por essa razão que existe um grande e excessivo combate, né? Um grande combate, porque nunca será excessivo, um grande combate do trabalho escravo, do trabalho do menor, né? Da exploração do trabalho da mulher, que ainda existe em algumas localidades, em alguns países. É por essa razão, porque hoje o direito do trabalho ele é amplamente baseado nesse princípio da dignidade. O princípio da dignidade da pessoa humana, em decorrência dessa evolução que nós tivemos do direito do trabalho.
Assim como o princípio da dignidade da pessoa humana, nós temos também o princípio do valor social do trabalho. A partir do momento em que houve essa evolução do trabalho, e o trabalho ele deixou de ser uma mera mercadoria e ganhou esse valor social. Eu já não estou simplesmente locando a minha mão de obra como uma mercadoria. No momento que eu estou trabalhando, eu estou doando e servindo uma parte de mim. E aí o trabalho ele precisa atingir esse valor social, garantir um bom ambiente de trabalho, certo? Então, o princípio do valor social do trabalho, juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, eles vêm para proteger o trabalhador para ele ter condições mínimas. O trabalho de forma exaustiva, né, com cargas horárias de trabalho muito grandes, é que combate o assédio moral, que combate o assédio sexual. Tudo isso é combatido porque o trabalho ele precisa dignificar o homem e ele ganhou uma função social, uma função de dignificação, uma função de inclusão daquela pessoa na sociedade de forma respeitosa. Então, eu não posso ter trabalhos degradante, trabalho humilhante, dano moral, assédio moral, trabalho escravo, trabalho infantil, porque tudo isso retira a dignidade da pessoa, certo? Gente, qualquer dúvida, vocês podem, por favor, escrever aí no chat ou falar mesmo no microfone, tá? Eu vou falando aqui porque princípios é algo que vocês já viram o primeiro período, segundo período, tá? Aí eu vou seguindo aqui, mas qualquer dúvida vocês vão me interrompendo, por favor. O terceiro princípio é o princípio do valor social da livre iniciativa. E esse princípio, ele ganhou bastante força e relevância após a reforma trabalhista. E aí ele começou a ganhar relevância e passou a ser estudado, né, de forma mais abrangente, porque ele está baseado no princípio da função social da propriedade e no princípio da função social da empresa. Nessa construção que nós tivemos do direito do trabalho, aquele empregador que a princípio era a pessoa que punia, era a pessoa que explorava a mão de obra, também teve uma evolução. E eu penso que na sociedade que a gente vive hoje, apesar de ainda haver exploração de trabalho infantil, trabalho da mulher, trabalho escravo, essas não são mais situações que podem ser vistas como regra geral. Sendo assim, a empresa, o empregador, né, o detentor das condições financeiras, o detentor o detentor da empresa, ele não pode mais também ser visto somente como um vilão, como a parte ruim, como aquele que quer explorar. E aí hoje as relações de trabalho precisam ser vistas pelo viés da função social da propriedade. Então, já não pode, o juiz, no momento de dar uma condenação ou de promover uma execução trabalhista, deixa eu tirar aqui um pouquinho, né, para eu conversar com vocês. Ele precisa ter um cuidado para ele não impossibilitar a continuidade daquela empresa. Porque, gente, é muito recente isso. Eu advogando, né, que eu advogava bastante para contencioso, para empresas, ou seja, em processos mesmo judiciais, eu vi na minha experiência profissional, e não foi só uma empresa fechar porque não suportou as condenações trabalhistas. E não eram condenações porque descumpria simplesmente direitos. Eram condenações muito excessivas de dano moral, de dumping social, de coisas que poderiam ser um pouco maneiradas, entendeu? Então, às vezes, o juiz, baseado naquele princípio da proteção,
baseado no princípio da hipossuficiência, eles acabam pesando um pouco a mão, porque principalmente os juízes mais antigos, eles criaram na cabeça deles aquela mentalidade de que o empregador tem dinheiro, de que o empregador pode, de que o empregador paga porque não pagou, ou porque o empregador errou, porque quis prejudicar e explorar uma mão de obra. E eu digo para vocês, com a experiência de quem tem 10 anos trabalhando para empresas, a grande maioria das empresas não erra ou não deixa de pagar alguma coisa ou outra simplesmente porque quis explorar uma mão de obra. A maioria dos erros trabalhistas acontecem por problemas na gestão, porque não tem pessoas ali que conhecem as leis na gestão, porque existem ali uma pessoa ou outra despreparada para liderar, e aí acaba colocando os empregados em situações humilhantes. Então, não é partindo do empregador que ele quer explorar. Isso são casos isolados. A grande maioria são casos do dia a dia que aí, por serem pessoas humanas, o empregador ele também erra. E às vezes ele extrapola, às vezes ele humilha. Então, a gente só não pode partir dessa ideia, né, de que o empregador está sempre errado. Mas tudo isso é para dizer a vocês que até bastante pouco tempo, eu nunca tinha visto uma sentença do juiz dano falando que precisa proteger, né, a função social daquela empresa para que ela continue assumindo o seu papel social, ou proteger a função social da propriedade privada, de dar condições daquele empregador manter uma pequena parte do seu patrimônio para dar continuidade em sua atividade. Coisas que os juízes já ponderam atualmente. Porque, às vezes, uma condenação trabalhista de 50 mil reais, em que o juiz ele dá 30 mil, 40 mil de dano moral, impossibilita a continuidade da atividade econômica e causa o desemprego de 10 pessoas. E isso não é bom para a sociedade. É por essa razão que existiu também uma tendência de redução das condenações em danos morais. Se vocês tiverem uma oportunidade depois de fazer esse estudo, até mesmo para um artigo científico, uma monografia, vocês vão pesquisar na base de dados do TST, a média de condenações por dano moral, antes de 2017, nós tínhamos condenações de dano moral de 100 mil, nós tínhamos condenação de dano moral em processos individuais, porque eu já peguei de 50 mil reais, de 60 mil reais, eram indenizações altíssimas. E atualmente essas indenizações reduziram, né? Hoje a gente tem as condenações, a maioria numa faixa de 10 a 15 mil reais. Ó, o Bruno perguntou, professora, mas o empregador não pode pagar essa quantia em parcelas, justamente para não haver esse tipo de demissão? Hoje, justamente em razão, antes de 2017, não tinha a possibilidade do empregador pagar nada parcelado, ele tinha que pagar tudo ali à vista. Depois da reforma trabalhista, justamente fundamentado nesses princípios da continuidade da atividade empresarial, é possível fazer um acordo de rescisão e homologar na Justiça do Trabalho. É um procedimento especial que vocês também vão estudar, que é a ação para homologação de acordo extrajudicial. Então, empregado e empregador podem fazer esse acordo para parcelar o pagamento de verbas e homologar na Justiça. E hoje também é permitido o parcelamento da execução. Processos que já estão em fase de execução, já é amplamente admitido o parcelamento dessa dívida, de acordo com o parcelamento de dívida que está lá no Código de Processo Civil. Mas isso veio sendo aplicado de forma maior de 2017 para cá. Antes de 2017, antes da reforma, não tinha essa previsão de acordo para homologação extrajudicial. E muitas vezes o empregador procurava o sindicato, fazia um acordo para pagar qualquer verba para o empregado depois colocava na justiça e ganhava. Então, o empregador ele acabava sendo prejudicado, certo? Então, hoje é possível, utilizando essas duas formas, o acordo de
a homologação extrajudicial ou o parcelamento da execução da dívida. Professora, funcionária pública comissionista tem direito à FGTS? Não faço ideia. Funcionária pública comissionista é estatutário. Tem que ver o estatuto, tá? Mas eu acredito que recolhe a FGTS, sim. Não sei dizer com precisão. Tem que ver de funcionário de onde, de que órgão, e ver no estatuto dessa pessoa o FGTS e o valor que é descontado, tá? Não é CLT. Certo? Então, gente, essa é a razão e essa é a importância desses dois princípios que agora estão sendo bastante difundidos e bastante utilizados e muito criticados pela doutrina que é excessivamente protecionista, que vê o direito do trabalho como unicamente um meio de proteger o trabalhador. Eu vejo o direito do trabalho como um meio de proteger o trabalhador, mas de possibilitar relação de trabalho digna. E para isso, precisa também dar condições e olhar do lado do empregador. Tá? Então, hoje, eu baseio as minhas atividades com os meus clientes em orientá-los para cumprir a lei. Porque antes existiam muitos empregadores bonzinhos que acabavam dando inúmeros benefícios para os seus empregados. O empregado precisa sair, libera e não desconta aquele dia. O empregado está precisando de tal remédio, dá o remédio. O empregado, o filho adoeceu, dá não sei o quê. Aí dava um monte de coisinhas para aquele empregado em busca de uma amizade e não cumpria com as suas obrigações, não cumpria com a lei. Aí passavam 6 meses, esse empregado fazia o quê? Colocava o empregador na justiça. Aí o empregador chegava para mim, doutora, olha, mas essa empregada, eu sempre comprei os remédios do filho dela, sempre quando ela precisou sair, eu deixava ela sair mais cedo, ela faltava, eu nunca descontava porque eu entendia, eu paguei não sei o quê, sabe? Então, assim, hoje eu parto de um princípio que a relação de trabalho é que precisa ser protegida e amparada. E não tem como nós termos uma relação saudável sem cumprir a lei. Então, primeiro a gente precisa se preocupar em cumprir a lei e fazer tudo conforme a lei, e depois o empregador ele dá os benefícios que ele quiser. Mas não adianta o empregador estar ali dando coisinha, coisinha, coisinha e não cumprir o que está na lei, porque ele vai sofrer uma ação, vai perder e isso vai prejudicar a sua atividade empresarial, tá? E aí esse princípio, ele vem sendo bastante utilizado nos dias de hoje para equilibrar um pouco essa relação. Óbvio que o nosso direito do trabalho, como a gente vai ver nos princípios próprios, ele é regido principalmente pelo princípio da proteção ao trabalhador, do hipossuficiente, a lei mais benéfica ao trabalhador, porque essa é a finalidade dele, proteger o trabalhador. E aí a gente sempre fará essa ponderação de princípios, partindo dessa premissa, certo? Deixa eu ver aqui qual é o nosso próximo princípio. Então, nós vimos dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, valor social da livre iniciativa, e o próximo princípio é o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. O princípio da norma mais favorável ao trabalhador está previsto aí no artigo 7º, caput, e no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. E conforme esse princípio, sempre quando eu tiver duas normas aplicáveis ao caso concreto, eu vou utilizar a norma que seja mais favorável ao trabalhador. Então, ele vai ser utilizado na interpretação e também na aplicação da norma jurídica, certo? Então, se eu tenho duas normas, havendo a colisão dessas normas, ou seja, eu não sei qual norma eu aplico ao caso concreto, nós iremos utilizar a norma que é mais favorável ao trabalhador, aquela norma que melhor beneficia o trabalhador. Está lá no artigo 7º da Constituição Federal e artigo 5º, parágrafo 2º.
certo? Então, aqui, de acordo com isso, a gente precisa sempre ter em vista a aplicação da norma que dê ao trabalhador melhores condições econômicas, sociais, uma melhor condição jurídica. Então, havendo conflito de duas normas, eu aplico aquela que é mais favorável ao trabalhador. O princípio constitucional da proteção está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 1º. E esse princípio da proteção gera alguma dúvida, porque quando a gente lê o princípio da proteção, a gente pensa que é o princípio da proteção do trabalhador, e não é. É um princípio da proteção da relação empregatícia contra dispensa arbitrária. Então, aquela relação de emprego, ela é protegida por uma dispensa arbitrária. Eu não posso ter uma dispensa discriminatória, eu não posso ter uma dispensa humilhante por uma razão humilhante. Então, essa relação de emprego, a gente verá à frente que ela é baseada em um princípio da continuidade. Ou seja, eu inicio uma relação de emprego com a intenção que ela perdure no tempo. E essa relação, ela é protegida pelo princípio da proteção. Eu vou proteger essa relação empregatícia contra a dispensa arbitrária. Foi baseado nesse princípio que se proibiu a demissão de alguns trabalhadores. Então, por exemplo, existem as estabilidades provisórias. A mulher grávida, o presidente, o presidente do sindicato, o membro da CIPA, o membro do Conselho Geral do FGTS, todos esses empregados precisam de proteção ao emprego. O empregado acidentário, então vocês vão estudar no trabalho 2, as estabilidades provisórias no emprego. E aí elas foram criadas, você foi promovido a cliente, basicamente isso. E aí vocês verão que, como esses empregados, durante esse período, eles estão ali em uma situação de vulnerabilidade, a mulher grávida. Gente, pensem aí, coloquem na cabeça de vocês empregadores, vocês que precisam de uma pessoa ativa, de uma pessoa ali trabalhando com toda a sua disposição. Vocês precisam de alguém que dê todo um gás, porque vocês estão querendo bater uma meta e vocês precisam dessa pessoa lá na frente com toda a disposição do mundo. Vocês iriam querer uma mulher grávida? Gente, não ia, sabe? Não ia. É triste, é uma triste realidade. Esse ponto da mulher, né, da gravidez na mulher, é uma triste realidade social que a gente vive. Primeiro, porque existe uma discriminação velada, alguns cargos, algumas empresas não contratam mulheres para determinados cargos, então, assim, cargos que eles pensam que não podem ficar com ausência, que não pode ter falta, que precisa da pessoa ali com uma dedicação integral, geralmente não são ocupados por mulheres. Segundo ponto, eu fiz uma pesquisa em 2018 sobre a quantidade de mulheres que eram demitidas após a licença. E mais da metade, gente, perde o emprego após a licença maternidade, após o período de estabilidade. E esse número cresce para quase 70% quando a gente fala até os 2 anos de idade do filho. Então, é uma triste realidade. Por quê? O empregador não quer. E aí, para proteger essa relação de emprego, dessa dispensa arbitrária, porque a mulher ficou grávida e em um momento que ela está precisando, o empregador vai lá e demite? Não. É para isso que existe a estabilidade provisória de até 5 meses após o parto. Então, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, não pode ser demitida.
O triste é que depois disso, né, a quantidade de demissão está aí gigantesca. Os dados lá algumas pesquisas, né, tem uns sites de pesquisa, eu não sei, foi em 2018 que eu fiz essa pesquisa, não sei mais os números assim certos, mas é uma coisa fácil da gente achar. É assustador. Da mesma forma, protege a dispensa do membro da CIPA, porque o membro da CIPA está ali para fazer o quê? Garantir a segurança do ambiente de trabalho. Ele vai perturbar aquele empregador para que ele dê toda a condição de saúde e segurança para os empregados. A relação deles geralmente vai ser de conflito. O membro da CIPA pedindo proteção e o empregador segurando para não gastar dinheiro com isso. E aí, como vai ser uma relação conflituosa, ele precisa de proteção para ele não ser demitido. Da mesma forma, o diretor de sindicato. Essa pessoa que é membro lá do quadro de direção do sindicato, ele representa os direitos dos empregados, ele vai estar brigando pelo direito dos empregados e geralmente bate de frente com as intenções de redução de despesas da empresa. Então, como ele tem ali uma relação conflituosa, uma relação instável, ele também precisa de proteção do seu emprego, senão ele vai ser demitido na primeira briga com o empregador. Entendem? Então, o princípio da proteção não é proteção do trabalhador, de forma geral, é proteção da relação de emprego contra essas dispensas arbitrárias, que são as dispensas quando o empregado está em um momento de vulnerabilidade, protegido por uma estabilidade provisória. É vedado a dispensa do empregado portador de HIV. Não pode demitir, gente, porque é considerado uma dispensa discriminatória. Da mesma forma, outras doenças que podem ser equiparadas, ele também não pode ser demitido, como, por exemplo, o empregado que tem lúpus, ele não pode ser demitido, certo? Então, essa é a relação de emprego, ela está ali sendo protegida para que ela tenha continuidade e o empregador não cometa arbitrariedades. Diga, Bruna. O portador de HIV, ele não tem estabilidade permanente, não é isso. A súmula, deixa eu ver aqui o número da súmula. Deixa eu pegar aqui. Súmula dispensa HIV. Deixa eu pegar aqui o número da súmula. A súmula 443, viu? Súmula 443 do TST. Ela vai dizer assim: presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV e de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Então, não é que ele tenha estabilidade, mas ele precisa de uma motivação para ser demitido. Porque se eu dispenso por nenhuma razão, eu dispensei tal pessoa por nada, eu vou presumir que essa dispensa é discriminatória. Então, vamos supor que na minha empresa eu tenho um empregado com HIV. E aí eu fui lá e demiti esse empregado. Não motivei, não motivei, só fui lá e demiti, paguei todas as verbas. Aí o empregado vai na justiça e vai dizer assim: excelência, eu sou portador de HIV, diagnosticado desde tal data, e eu acho que o meu empregador me despediu por isso, razão pela qual eu venho requerer a reintegração ao meu emprego, ou venho requerer uma indenização pela dispensa discriminatória. E aí, como a súmula 443 diz que presume-se discriminatória, ou seja, eu dispensei uma pessoa portadora de HIV, eu já estou presumindo que essa dispensa foi discriminatória. Num processo judicial, passa a ser ônus do empregador provar que ele não demitiu por discriminação, mas que ele teve outros motivos para demitir esse empregado. Por isso que, quando a gente vai despedir um empregado, sabendo que ele tem HIV, o melhor a se fazer para o empregador
é juntar ali uma documentação que embase, que dê motivos para demiti-lo. Senão, pode vir uma futura ação judicial em que ele vai ser ou condenado à reintegração daquele empregado ou condenado a uma indenização por danos morais em razão da dispensa discriminatória. Para o empregador, gente, é uma situação bem delicada. Eu já tive 2 casos de dispensas de HIV. Um caso virou ação judicial, a gente tomou conhecimento com a ação judicial, e o outro caso foi prévio. Vou explicar os dois para vocês. Nesse primeiro caso, o meu cliente, o cliente do escritório, né, e eu estava trabalhando nesse processo, era um restaurante, e o cozinheiro tinha HIV e foi demitido, mas o empregador não sabia que ele tinha HIV. Ele não disse, ele nunca tinha dito. E ele foi demitido, o empregador não sabia, e quando o empregador foi surpreendido, foi com a ação trabalhista, pedindo a reintegração e uma indenização, era altíssima a indenização que ele pedia, falando que ele sofria discriminação no emprego porque ele tinha HIV. E aí, o que acontece? Esse empregador, que não sabia que aquele empregado tinha HIV, demitiu porque o empregado não estava sendo satisfatório no desempenho das suas atividades, né? Não tinha razão nenhuma, assim, aparente para demiti-lo, só não estava satisfeito com o trabalho. Naquele processo, precisou provar e juntar provas de que aquela demissão não foi discriminatória. E aí, nesse processo, o meu cliente, a empresa venceu porque a gente levou algumas testemunhas que trabalhavam também lá no restaurante, que afirmaram que ninguém sabia que ele tinha HIV, só 1 ou 2 colegas lá do restaurante sabiam, o restante não sabia. Então, assim, foi provado que aquela dispensa não foi discriminatória, porque sequer era de conhecimento, assim, geral do empregador ou da empresa que ele tinha HIV, tá? Então, esse foi o primeiro caso. O segundo foi um pouco mais complicado, porque o segundo caso não chegou a virar uma ação judicial, mas foi uma seguinte situação. Era um empregado de um outro cliente, uma outro tipo de empresa, e eu não vou falar porque vai ficar mais fácil de vocês saberem, e esse empregado tinha HIV, mas ele não informou para o empregador. E o que ele fez? Ele começou a contar, ele contou para 1 ou 2 colegas e começou aquela, né, se espalhou, né? Nesse caso dele, se espalhou, e assim, todo mundo sabia que ele tinha HIV, mas ele nunca havia comunicado os seus superiores. E esse empregado, o que aconteceu? Ele já tinha uma ficha de várias faltas, né? Era um empregado ruim, faltava muito, descumpria ordens, não batia metas. E aí a empresa queria demitir. Queria demitir, mas estava com medo de demitir esse empregado e depois ter uma ação judicial. E aí, nesse caso, o que ficou orientado para eles, né? Olha, como ele tem essa quantidade de irregularidades, mas vocês não têm tudo relatado, comecem a relatar tudo. Ele faltou, aplica advertência, aplica suspensão, né? E ele não bateu uma meta por alguma razão, alguma coisa, descumpriu uma ordem, aplica penalidade disciplinar, pede relatórios de meta, faz tudo. Então, faz aí durante 1, 2 meses esse dossiê e depois vocês demitem e preferencialmente demite sem justa causa, que é para não ter o risco de uma ação judicial. E assim eles fizeram. Logo depois, né? Eu só fiz uma consultoria para esse cliente, acredito que não chegou uma ação judicial, porque nunca chegou às minhas mãos, não me procuraram, então eu acho que o empregado não entrou com ação judicial depois, se eles demitiram, né? Porque a empresa foi orientada a fazer dessa forma. Então, o empregado com HIV, ele não tem estabilidade permanente, mas a dispensa dele é tida como discriminatória. Então, o empregador, ao demitir o empregado portador de HIV, precisa ali ter motivações, né, para demiti-lo, para não correr o risco de ser obrigado a reintegrar esse empregado ou pagar uma indenização, certo?
Isso em decorrência do princípio da proteção, que é o princípio que protege a relação de emprego contra dispensas arbitrárias. Certinho? Tranquilo e calmo? Podemos seguir? Deixa eu ver qual é o nosso próximo princípio. Gente, eu boto esses 3 pontinhos aí no chat, porque às vezes sobe de uma vez a conversa e sai o cursor aqui. Ó, Wanderson perguntou, no caso, a norma mais favorável ou benéfica não se aplica ao réu empregador, ou no processo do trabalho não vale essa regra? Não, no processo do trabalho vale, esse é um princípio do direito do trabalho e do direito processual do trabalho. Tanto no direito do trabalho quanto no processo se aplica a norma mais favorável ao trabalhador, ao empregado, tá? Nos dois, o entendimento é o mesmo. Aplica a norma, havendo conflito de normas, se aplica a norma mais favorável ao empregado. Certo? Tranquilo? Coloquem aí as dúvidas de vocês. Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai estudar o princípio da proteção ao salário. Porque o salário, ele também é protegido constitucionalmente, lá no artigo 7º, no inciso 3º, tá bom? E esse salário, gente, vocês, né, já sabem, né, o salário, ele é uma garantia, né, do empregado, até mesmo naquelas atividades em que a jornada é menor, por exemplo, o contrato intermitente, o do regime de tempo parcial, é obedecido o salário mínimo hora. Então, esse salário ele tem proteção, o salário é unificado nacionalmente, todo o território nacional tem o mesmo salário mínimo, e essa proteção ao salário, ela vai ali se basear em 3 pontos. O primeiro ponto é que o salário mínimo ele precisa ter reajustes para assegurar o poder aquisitivo do trabalhador e da sua família. É vetado a irredutibilidade salarial e existe o princípio da isonomia salarial. Então, na proteção ao salário, que é a proteção ao salário mínimo, nós temos aí 3 observações. Primeiro, é assegurado os reajustes periódicos para dar, né, condições de poder aquisitivo do trabalhador. Então, nós temos o reajuste do salário mínimo anualmente. Todos os anos, esse salário mínimo ele sofre um reajuste. Não sei se vocês chegaram a observar, mas nesse ano de 2020, excepcionalmente, nós tivemos 2 reajustes do salário mínimo. O salário mínimo era R$ 998, aí em 1º de janeiro ele foi reajustado e passou a ser R$ 1.039. Aí os economistas, né, essa galera aí da economia que estuda a inflação, que entende esses paranauê aí das contas, que não é o meu caso, fizeram lá a análise e viram que esse reajuste não atendia à inflação. E aí houve um novo aumento, e a partir de março, né, eu não lembro exatamente a data, mas a partir de março, o salário mínimo passou a ser R$ 1.045. Então, o salário mínimo do ano de 2020 é R$ 1.045. Um reajuste aí um pouquinho maior, né, Bruno? Já dá para comprar o quilo da carne, mas só também, né? E aí, esse princípio da proteção, a primeira coisa que ele vai nos falar são esses reajustes periódicos, para poder dar condições de subsistência para o trabalhador e sua família. É quase que uma piada, né? Porque não dá, o salário mínimo, né, puro e simplesmente não dá para nada, quando a gente fala da manutenção de uma família. E aí, o segundo princípio, que também está relacionado à proteção ao salário, é o da irredutibilidade salarial.
Esse princípio da irredutibilidade salarial, ele proíbe a redução de salário. A professora, mas na época de pandemia teve agora a redução de salário. E a gente, ele proíbe a redução salarial em momentos normais, né? Nós vivemos um momento atípico, houve a medida provisória autorizando a redução de jornada e redução de salário, mas o salário mínimo, ele continuou garantido. Na redução de jornada e redução de salário, por exemplo, aquela jornada que foi reduzida em 50%, o empregador pagava os 50% e o governo complementou com o restante. Para a jornada que foi diminuída em 70%, o empregador pagava os 30% e o governo pagou o restante, né? Seguindo ali o valor de seguro-desemprego. Então, o salário mínimo de todo trabalhador continuou garantido. Isso também foi uma grande dúvida, uma grande discussão. E essa redução foi autorizada de forma excepcional através das medidas provisórias, através da medida provisória 936, que agora foi convertida em lei. E eu já esqueci de novo o número da lei, é 14.000 e alguma coisa de 2020, né? Mas só saibam isso, então foi convertido em lei. Mas vamos voltar para o nosso princípio, né? Então, esse princípio da irredutibilidade salarial, em condições normais de trabalho, ele proíbe a redução de salários. Ah, professora, mas como assim? Gente, pensem numa seguinte situação. Eu tenho uma empresa de contabilidade e essa empresa tem um contador sênior que recebe um salário de R$9.000. Aí essa empresa de contabilidade contratou uma auditoria para fazer uma análise do seu quadro interno e elaborar um plano de cargos e salários. No momento que fez isso, foi feito todo um mapeamento dos cargos que existiam dentro dessa empresa de contabilidade, com as funções que cada um desempenhava e os salários que seriam possíveis aplicar. E nessa auditoria verificou que o auditor sênior, com a mesma qualificação daquele auditor que estava na empresa, com o mesmo tempo de experiência, no mercado, o salário dele era R$5.000. Não era 9.000 que eu disse? Enfim, não era R$9.000. O salário dele de mercado era R$5.000. Aí pense na seguinte situação. Sabendo disso, esse auditor sente assim, eita, vou ficar desempregado. Aí ele procura lá o seu superior e diz, superior fulano, eu estou ciente de que eu estou recebendo acima. Para eu não ser demitido, porque eu não posso ficar sem esse emprego, eu aceito continuar com o salário de R$5.000. Tá aqui, eu escrevo essa carta de próprio punho, dizendo que eu tenho conhecimento do salário do mercado, que eu quero continuar com o salário menor e que eu aceito, assinado, datado, carimbado, tudo certinho, tá aqui. Isso pode, gente? Não, isso não pode. Ainda que o empregado aceite, que ele esteja ciente, que ele concorde com a redução do salário, isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque o salário ele está protegido por esse princípio da irredutibilidade. Se isso fosse possível, vocês têm noção que todo ano as empresas iam fazer uma auditoria com uma pesquisa de mercado para dizer que elas encontraram um funcionário que ela poderia contratar por um salário menor? E aí elas iam fazer com que empregados que já estavam dentro da empresa, com experiência, aceitassem cada vez salários menores com medo de ficarem desempregados? Então, por essa razão é que não pode, tá bom? Para essa empresa, nessa situação que eu narrei, a única solução possível seria demite esse empregado e contrata um outro com um salário menor. É triste, mas é a realidade. Porque, em hipótese nenhuma, a não ser que fosse feito um acordo com o sindicato, e raramente os sindicatos fazem esse tipo de acordo de forma definitiva, seria possível reduzir o salário desse empregado, em razão do princípio da irredutibilidade salarial. Por essa razão, mais uma vez, é que é importante o trabalho que eu desempenho, né? E que, às vezes, as empresas, elas, e principalmente aqui na nossa cidade, elas ainda não têm esse costume tão grande, né? Então,
no momento de abrir uma empresa, principalmente pessoas que têm um poder aquisitivo maior, às vezes eles não fazem um planejamento trabalhista. E aí contratam os empregados e, gente, acreditem, tem pessoas que contratam com salários maiores. Ah, eu vou contratar com um salário de R$ 2.000, vou pagar, vou dar a passagem, vou dar um auxílio alimentação. Aí passa 6 meses, aquela empresa não tem, 6 meses, um ano, a empresa não se desenvolve como ele planejou, ele não está mais conseguindo pagar o salário, aí ele vai me procurar para reduzir para o salário mínimo. Não pode, gente, não pode ter redução salarial. Então, isso é a importância de um planejamento trabalhista. É o empregador saber quanto que aquele empregado vai custar, por quanto tempo ele vai poder sustentar aquele salário. E essa razão vamos cumprir ali o mínimo, vamos dar o mínimo e depois a gente dá o mais, né? Então, para uma empresa que está começando, começa com os salários mesmo que estão ali no mercado, com o salário mínimo, o salário do mercado que tem a possibilidade de ascender, tem a possibilidade de crescer, porque depois que pagar o primeiro salário, eu não posso mais reduzir o salário desse empregado, em razão do princípio da irredutibilidade salarial. Então, proteção ao salário. O salário ele precisa ser reajustado periodicamente, é vetado a redutibilidade salarial, o princípio da irredutibilidade salarial, e nós temos o princípio da isonomia salarial. Então, mesma atividade, mesma função dentro de uma mesma empresa, não podem haver salários diferentes. Na minha empresa, eu tenho o meu tio que exerce uma atividade de gerente, de vendedor, e uma outra pessoa que não é da minha família que também é vendedor. Para o meu tio, eu dou uma comissão de 5%. Para o outro vendedor, eu dou uma comissão de 1%. Não pode, em razão do princípio da isonomia salarial. Então, mesmo cargo, mesma função, mesmas atividades dentro de uma mesma empresa, precisa ter ali o mesmo salário, tá bom? Eu não posso ter essa diferença salarial e muito menos diferença salarial discriminatória baseada em cor, sexo, etnia, né? Doença, não pode haver esse tipo de discriminação. Beleza? Tranquilo e calmo? Deixa eu ver qual é o nosso próximo princípio aqui. Então, vimos agora proteção ao salário, né? Então, vamos ver agora o princípio da proteção ao meio ambiente de trabalho. Isso. Princípio da proteção ao meio ambiente de trabalho. Esse princípio, ele está ali regulado no artigo 225 e o artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal. Esse princípio, ele vai nos trazer o que o nome já diz, né? A proteção ao meio ambiente de trabalho. E como é essa proteção? Primeiro, o empregador, ele tem a obrigação de dar condições, né? Fornecer um meio ambiente seguro. Então, ele precisa ter ali um local de trabalho, o seu estabelecimento, o local de trabalho do empregado precisa ser um local seguro, um local limpo, um local saudável. E a segunda vertente do princípio da proteção ao meio ambiente de trabalho, ele está relacionado à proteção à saúde do empregado. Então, eu tenho que dar condições de saúde. Então, se o meu empregado é baseado nesse princípio, existe uma obrigação. Por exemplo, era muito comum que vigias que trabalhavam como vigia não tivessem nenhuma cadeira para se sentar, porque a orientação dos empregadores é que eles passassem as 12 horas do turno em pé. Aí, agora não. Existe uma obrigação de que tenha uma cadeira para que eles possam se sentar, para que possam descansar, porque é a obrigação do empregador dar condições de saúde para o seu empregado. Uma pessoa ficar 12 horas em pé, de forma comum na jornada de trabalho, gente, é desumano, né? Da mesma forma, o caixa, alguns caixas,
Se vocês, há muito tempo atrás, os caixas de supermercados não tinham cadeira. Aí, a partir disso, todos precisam ter cadeira para se sentar. Então, assim, são pequenas regras que buscam dar uma condição melhor de trabalho para os empregados e propiciar a sua saúde, para propiciar também um ambiente de trabalho seguro. Esse princípio da proteção ao meio ambiente de trabalho, ele também vai se subdividir. Em quais princípios? O princípio da limitação da duração do trabalho. Então, nós temos o princípio da limitação da duração do trabalho. Então, protege aquele empregado contra jornadas exaustivas. Deixa eu anotar aqui esses demais princípios. Limitação da duração. Princípio da limitação da duração do trabalho. Princípio da limitação da duração do trabalho. Princípio da redução dos riscos. Redução dos riscos inerentes ao trabalho. Princípio da redução dos riscos inerentes ao trabalho. Obrigatoriedade de seguro contra acidentes e princípio da responsabilidade civil do empregador quanto a danos morais e materiais sofridos pelo empregado e princípio do pagamento de adicionais insalubridade, periculosidade e penosidade. Pronto, anotei aqui. Então, a proteção ao meio ambiente de trabalho, ele tem essa principal função, proteger, né, o ambiente de trabalho. E aí ele vai se dividir nesses outros princípios, né? O primeiro princípio, limitação da duração do trabalho. Vai proteger aquele empregado de uma jornada de trabalho exaustiva, exorbitante, porque aquele empregado que trabalha de forma exaustiva, ele tem a sua saúde física e psicológica prejudicada. Ao empregado é assegurado um momento de descanso, um momento de desconexão, para que ele possa ali recuperar as suas forças, para que ele possa ter uma convivência familiar, uma convivência social. Então, existe essa limitação da duração da jornada. O segundo princípio é o princípio da redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, se o meu empregado ele está exercendo a sua atividade em um ambiente perigoso, ou insalubre, ou que forneça algum risco, eu preciso ali tomar algumas medidas de segurança para evitar esse risco. Essas medidas de segurança, como regra geral, elas estão ali descritas em leis específicas da atividade ou em normas regulamentadoras. São as famosas NR, né? Vocês já devem ter visto assim, a NR tal, a NR não sei o quê. São normas regulamentadoras que trazem regras relativas às atividades. Então, por exemplo, um ambiente de posto de gasolina, a ANR traz como obrigação o fornecimento de uma roupa específica, de bota, de luvas, a obrigação de usar uma máscara, que raramente a gente vê eles usando. Isso é um erro, isso pode gerar uma multa para o posto de gasolina. Para os empregados que trabalham em situações, né, de açougue, por exemplo, bota, roupa, luva, touca. Se o piso está molhado, precisa sinalizar. O empregador está sinalizando porque ele é bonzinho, não quer para ninguém cair? Não, é porque ele é obrigado por uma NR a sinalizar. Aquilo ali é obrigatório. Se tem mais do que 100, parece que são mais de 100 empregados, é obrigatório ter vestiário. Os vestiários, eles têm condições estabelecidas na NR. Se o fluxo de pessoas no ambiente de trabalho também é grande, tem uma proporçãozinha também estabelecida na NR, precisa ter bebedouro, e o bebedouro não é qualquer bebedouro, gente, é bebedouro que sigam as classificações e condições estabelecidas nas normas regulamentadoras. Se
o trabalho realizado em câmeras frigoríficas ou em altas temperaturas. A jornada de trabalho é menor, precisa ter tempos de descanso de 15 minutos a cada jornada para que o corpo consiga recuperar. Então, existem inúmeras regras de proteção ao trabalho, tá bom? Inúmeras regras para reduzir esses riscos no ambiente de trabalho, os riscos inerentes à atividade, tá? As empresas que têm motoristas, então, esses motoristas precisam comprovar que fizeram cursos, né, de direção defensiva, direção, enfim, tem inúmeros cursos, tipo empresas de ônibus, precisam estar o tempo todo fornecendo esses cursos para os seus motoristas, para que eles fiquem atentos e reduzam os riscos da atividade. Então, tudo isso são obrigações do empregador, obrigações que muitas vezes são desconhecidas da sociedade de forma geral, mas que existem ali para serem cumpridas. E se eles descumprirem, eles sofrem penalidades administrativas e podem, inclusive, sofrer uma ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho. O outro princípio é a obrigatoriedade do seguro contra acidente. Todo empregado contratado, registrado no E-Social, precisa ter ali um seguro de acidente. Existe essa obrigatoriedade. Nem todo empregador cumpre, mas essa obrigatoriedade existe. O princípio da responsabilidade civil do empregador quanto aos danos morais e materiais sofridos pelo empregado. Esse empregado, ele é responsável por todos os danos que acontecem pelo empregado, e a responsabilidade, ela é objetiva. Então, o empregado caiu no ambiente de trabalho, o empregador é responsável por essa queda, independente da culpa, tá? Então, o empregador, ele tem essa responsabilidade. E, por fim, o princípio da obrigação de pagar os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Então, se o empregado exerce atividade insalubre, ele vai receber o adicional de insalubridade. Se ele recebe atividade periculosa, que é aquela atividade com explosivos, em altas temperaturas, se ele exerce atividade periculosa, ele vai receber um adicional de periculosidade. E penosidade, não existe uma classificação em nossa doutrina de atividade penosa propriamente dita, tá? Mas existe essa obrigação de pagar esses adicionais para esses empregados que trabalham nessas condições um pouco mais degradantes, né? Uma atividade insalubre, atividade em baixas temperaturas, em altas temperaturas, em local fechado, sem ventilação de ar, tudo é considerado um ambiente insalubre. Periculosa, com fogo, com explosivo, com produtos químicos, isso são considerados atividades perigosas, certo? Então, nós temos aí essa regulação e essa proteção ao ambiente de trabalho. Tranquilo? Calmo? Então, vamos seguir aqui. Alguma pergunta, gente? Deixa eu ver qual é o nosso próximo princípio. Então, nós vimos agora o princípio da proteção ao meio ambiente de trabalho e agora o princípio da proibição da discriminação. Esse princípio da proibição da discriminação está lá no artigo 7º, no inciso 30 e inciso 31 da Constituição Federal. Então, não pode haver no ambiente de trabalho discriminações. O princípio da proibição da discriminação, ele proíbe as diferenças de salários, as diferenças no exercício de funções, as diferenças nos critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proíbe qualquer discriminação em relação ao salário, a admissão do empregado com deficiência, proíbe a distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual. Então, qualquer tipo de discriminação dentro do ambiente do trabalho é vetada. Não posso ter diferença de salário, eu não posso ter diferenças no exercício de funções, não posso ter diferenças em critérios de admissão. Então, eu não posso dizer que eu só contrato mulheres,
que eu só contrato mulheres de 18 a 30 anos. Eu não posso fazer esse tipo de especificação em uma vaga de emprego. Eu não posso ter discriminação em relação ao trabalhador com deficiência. Eu não posso ter discriminação em relação a determinadas atividades, manual, técnico, intelectual, dentro da minha empresa. Eu não posso estimular essa discriminação entre os meus empregados. E aí, tudo isso que eu falei está lá no inciso 30 e 31 da Constituição Federal. Tá bom? Certo, gente? Então, aqui tudo é para proteger essa relação de emprego. Os empregadores, eles precisam ali ter cuidado para não terem essa dispensa discriminatória. Eles precisam ter cuidado também no momento de contratar, para não fazer um anúncio de vaga, uma contratação discriminatória, porque também podem sofrer prejuízo com isso. Tem uma decisão que eu botei semestre passado, foi na cadeira de férias, eu vou ver se eu acho para eu colocar para vocês, bem interessante. Um determinado sindicato representativo dos empregados entrou com uma ação contra um jornal, dizendo que o jornal estava fazendo anúncios de emprego discriminatórios. Aí, na decisão, a justiça entendeu que não era competência da Justiça do Trabalho, porque o jornal, ele estava ali fazendo um anúncio baseado em um contrato comercial. Se alguém precisava ser punido, era quem contratou aquele anúncio, né? A empresa. E nós não tínhamos ali uma relação de emprego, não tinha uma relação de trabalho entre os empregados e o jornal. E aí foi dada a incompetência da justiça. Mas o caso é interessante por quê? Porque o sindicato estava defendendo aquela categoria contra anúncios de vagas que eram considerados discriminatórios. Então, até isso, nós precisamos ter cuidado quando a gente está numa posição de empregador. Que forma vamos anunciar a vaga? Que forma vamos fazer a seleção? Não pode haver essa discriminação. Não pode haver discriminação salarial dentro da minha empresa. Eu não posso fazer uma discriminação entre um funcionário sem nenhuma deficiência e o funcionário com deficiência. Eu não posso fazer essas diferenciações em razão da proibição da discriminação. Certo, pessoal? Tranquilo e calmo até aqui? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Então, gente, a gente vai parar por aqui, que aí a gente fica junto com a minha outra turma, para minha cabeça não bagunçar de vez. Aula que vem a gente vê esses princípios que são aqui próprios do direito do trabalho, que é bem rapidinho, são poucos princípios próprios do direito do trabalho, e começamos a estudar a relação de emprego propriamente dita, certo? Então, a gente para por aqui em princípios do direito do trabalho para a nossa próxima aula. Tá bom, gente? Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Eu vou parar a gravação da aula. Eu peço que todos saiam da turma para que ela baixe o mais rápido possível e eu possa fazer um download para enviar para vocês, que agora o sistema mudou, não salva automaticamente para vocês. Então, saiam da turma o mais rápido possível, certo? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tchauzinho. Até semana que vem.